Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Dr. Sérgio Lobato para participar desse evento. É um evento nobre, é um evento extremamente importante, principalmente na época que estamos vivendo, de pandemia, onde muitas pessoas perderam emprego, não tem como se alimentar, não tem como ter fonte de renda, e esse projeto veio para ajudar essas pessoas. Para mim, é de extrema generosidade montar um evento como esse, que eu sei que dá muito trabalho, são muitas pessoas para gerir tempo, receber os vídeos e receber as fotos, enfim, é muito difícil. Parabéns pelo empenho de vocês, parabéns pela iniciativa. Para mim é um prazer enorme participar desse congresso. Quero agradecer também a Cláudia. A Cláudia, ela trabalha, acho que nos bastidores, né, para organizar a logística de tudo. É uma pessoa extremamente paciente, até parabenizei pela paciência e agradeci, porque eu sou uma das pessoas que talvez tenha dado mais trabalho para ela, para enviar tudo o que precisava. Muito obrigado a todos realmente os envolvidos e parabéns por esse congresso. Hoje eu quero falar de um tema que eu gosto muito. É um tema que eu tenho estudado bastante, eu tenho participado de bastante eventos, de muitos eventos, de cursos, porque é um tema que me interessa, é um tema que me intriga, e cada vez que eu participo de um evento eu aprendo muito mais. E hoje é um prazer poder compartilhar um pouco do que eu aprendi. Espero ser claro. Eu tive muita dificuldade no começo para entender alguns conceitos, né, da luxação de patela. E eu espero ser claro o máximo suficiente. Eu fico aberto a dúvidas por redes sociais, por e-mail, por telefone, sei lá, por qualquer coisa que seja, sinal de fumaça, qualquer coisa. Então, hoje eu vou falar da luxação de patela. Luxação de patela é doença ou sinal clínico? Não vou responder agora, no final da apresentação, vocês vão ter a própria opinião a respeito do tema. Quais são os objetivos dessa aula de hoje? É fazer uma breve explanação, a gente não tem tempo suficiente, eu tenho 40 minutos no máximo para gravar essa aula. Uma breve explanação sobre a luxação de patela. Quais são os métodos diagnósticos da luxação? Como identificar o problema causador da luxação de patela? E como se classifica a luxação de patela clinicamente, tá? Eu não vou entrar em princípios de cirurgia ou de quais as melhores técnicas. Vou explanar algumas que eu faço, mas não tenho o intuito de entrar em técnica cirúrgica nem cálculo de ângulos, porque a gente não tem tempo suficiente para isso. Talvez fosse um curso específico de talvez um final de semana inteiro para entender a luxação de patela, tá bom? A luxação de patela, sabemos que é já uma anormalidade congênita, o paciente nasce com essa anormalidade, que com o decorrer da vida, com o passar do tempo, essa luxação ela pode se agravando. Então, nesse artigo, ele mostra que 7,2% dos pacientes de 253 casos apresentavam luxação de patela. Importante ressaltar que aqui não estamos falando só de ortopedia, aqui estamos falando de todas as anormalidades congênitas. Então, ela se figura dentre uma das mais importantes nos pacientes que nós atendemos. Importante também falar sobre... Eu queria tirar minha foto aqui de cima, eu não sei como que faz isso. Eu não sei se eu estou tampando a imagem. Importante falar desse artigo que ele elenca quais são as doenças mais comuns na ortopedia, e aqui encontramos mais uma vez a luxação de patela na 7ª posição. Dentre todas as complicações ou todas as doenças e problemas da ortopedia. Esse daqui é um artigo antigo, é de 96,
mas ele foi um artigo multicêntrico que englobava várias instituições e ao final tivemos esses resultados. Mais um artigo interessante para ler, aqui nessa tabela ele especifica quais são as raças mais predispostas à doença de à luxação de patela. Desculpa, não a doença de luxação de patela, a luxação de patela. Então, Cocker, Poodle Toy, Yorkshire Terrier, Poodle Miniatura. E quando quem já trabalha, né, quem já atende, quem tem familiaridade com a ortopedia, sabe que exatamente são essas raças. As raças de porte pequeno, elas estão mais predispostas a ter luxação de patela medial. Não que não tenha lateral, mas é mais incomum. Para a gente entender sobre a luxação de patela, eu preciso entender um pouco da biomecânica desse joelho, como que esse joelho funciona. Temos aqui porções importantes: óssea, parte dura e parte muscular. Então, quando a gente fala de parte óssea, eu tenho fêmur e tíbia. A patela, eu vou colocar ela na parte de tecido mole, apesar de ser um osso, porque ela está diretamente relacionada ao quadríceps femoral, ele é um osso sesamoide, e o ligamento patelar. Então, eu tenho parte dura, fêmur e tíbia, e tenho tecido mole, quadríceps, ligamento patelar. E a patela que está no meio dos dois. Se eu entender esse joelho como uma família, fica mais fácil ainda a gente entender por que a patela luxa. Imagina que o fêmur é o pai, imagina que a tíbia é a mãe, imagina que a patela é o filho. Eu uso esse exemplo porque eu aprendi com o Máximo Petazzoni e eu acho que é sensacional e fácil de entender. Se o pai, porventura, resolver dar uma pulada de cerca e não for consentido e a mãe descobrir, vai ter uma briga em casa, vai ter uma desavença em casa, obviamente. Quem que vai pagar o pato? O filho. Se o contrário for verdadeiro e a mãe resolver dar aquela escapadinha e o pai descobrir, alguém vai pagar o pato. Quem vai pagar o pato? O filho. Ou seja, se eu tenho um problema no fêmur ou se eu tenho um problema na tíbia, a minha patela vai ser ela que vai assumir a responsabilidade, não, ela que vai assumir o problema. Então a gente fala, o paciente tem uma doença que chama luxação de patela. Será que é a patela que luxou ou será que eu estou com problema no fêmur ou na tíbia? Será que é uma deformidade óssea? Aqui eu vejo que a parte mole, ela está em linha reta ainda, porque a união entre dois pontos sempre vai ser uma reta, se tiver intenção. Não vai ser como fazer curva. Mas se eu tiver, nesse caso, um varus de fêmur distal, ou se eu tiver uma torção interna da tíbia, ou rotação, essa patela vai sair da tróclea e ela vai luxar. Entenderam até aqui? Eu espero que sim. É muito diferente gravar uma aula ou dar aula pelo Zoom, porque você não tem interatividade com o público e aí eu não sei se eu estou indo bem ou não. Mas vamos lá. Como meus desenhos na escola sempre foram muito ridículos, eu não sei desenhar, eu sempre fazia o bonequinho, que era a bolinha e a cabeça, o pauzinho, que era o corpo, e os braços, e assim era meu desenho. Eu falei, vou seguir o mesmo princípio e vou tentar desenhar uma tíbia, calcâneo, metatarso, patela, da mesma forma, com formas geométricas. Então, eu coloquei aqui 2 eixos, o eixo crânio-caudal e o eixo médio-lateral. Vermelho, metatarso, verde, patela, azul, tíbia proximal, lembrando que a tíbia proximal é um triângulo isósceles, e o calcâneo. Esses são os pontos de referência que eu vou usar para calcular a torção ou rotação da tíbia. Para isso, eu preciso entender o que é torção e o que é rotação. Não são a mesma coisa. São coisas totalmente diferentes. Rotação. Eu vou considerar que a porção proximal e a distal da tíbia, ela vai girar no mesmo tempo, para o mesmo lado.
Eu não tenho uma deformidade helicoidal. Vamos lembrar do DNA. Como que é o DNA? Ele é parece uma hélice, né? Ele é helicoidal. Aqui, na rotação, eu não tenho essa deformidade óssea. Tanto a porção proximal quanto a distal rotaciona. Opa, se eu tenho uma rotação interna, eu vou ter uma rotação tanto do meu pé, dos metatarsos, quanto da porção proximal. E a patela vai luxar da mesma forma. Então aqui eu teria uma luxação medial se eu tivesse uma rotação interna. Ao passo que a torção, ela não é uma deformidade tão simétrica quanto a rotação. Esse osso ele vai girar no seu próprio eixo, a tíbia vai girar no próprio eixo. Então o pé vai estar para um lado e a porção proximal da tíbia vai estar para o outro lado, como tem aqui no exemplo. Então eu mantenho o meu pé no eixo crânio-caudal e minha tíbia ela está medializada, ela está girada para a interna, rotacionada para a interna. Agora a gente tem que entender o que é torção interna e torção externa. Entendido a diferença de rotação e torção. A torção externa da tíbia, eu estou falando quando eu comparo a porção proximal da tíbia com a porção distal da tíbia. Na torção externa, eu classifico porque o meu pé gira para fora. Então, se eu estou pisando para fora, eu tenho uma torção externa. Considera que a minha tíbia ela está alinhada ao eixo crânio-caudal. E aqui minha patela está normal. Porém, esse paciente ele não pisa dessa forma. Ele vai alinhar o pé ao eixo crânio-caudal. Opa, se ele alinhar o pé ao eixo crânio-caudal, a minha tíbia proximal rotaciona internamente, causando uma luxação de patela. Em contrapartida, a torção interna da tíbia tem o mesmo princípio, porém, ao contrário. Eu tenho um pé que pisa para dentro, ao mesmo tempo que minha tíbia está alinhada ao eixo crânio-caudal e minha patela está no lugar. Mas meu paciente ele não vai pisar com o pé para dentro. Ele vai alinhar o pé ao eixo crânio-caudal. Se ele vai alinhar o pé ao eixo crânio-caudal, eu vou ter uma rotação proximal de tíbia e minha patela luxa para lateral. Então, até aqui entendemos que a torção externa causa luxação de patela medial e a torção interna causa luxação de patela lateral. A torção interna causa luxação de patela medial e a torção externa causa luxação de patela lateral. Tá? Mais para frente eu vou colocar uma tabela que vai ficar mais fácil de entender. Aqueles desenhos ali todos era para entender essa imagem aqui. Então eu tenho os metatarsos, aqui é uma tomografia. Eu estou olhando do platô tibial em direção ao calcâneo, seguindo o eixo anatômico da minha tíbia. Olha, lembra que eu falei que a tíbia proximal é um triângulo? Ela forma um triângulo isósceles, os ângulos são praticamente iguais. Eu estou alinhando aqui o meu calcâneo com o metatarso, calcâneo, metatarso. Quando eu vou seguir o eixo da tíbia proximal, olha como que ela está diferente do eixo calcâneo e metatarso. Eu tenho aqui uma torção externa de 12,2 graus. Esse paciente apresenta uma luxação de patela medial. Esse é um livro que eu uso como referência para medir ângulos. Recomendo a todos que não tem, me mandem e-mail, WhatsApp, Instagram, sinal de fumaça, qualquer coisa do gênero, que eu mando para vocês, quem não tem esse livro ainda. Como referência goniométrica, para mim é um dos melhores que tem e eu utilizo muito esse livro. E o Máximo, nesse estudo, ele já fez um grande favor para a gente. Olha aqui embaixo. Eu tenho uma projeção de referência para saber se meu calcâneo e minha tíbia está na posição correta. Como que eu olho essa imagem? Eu vejo se a cortical interna
do calcâneo está exatamente no centro da cóclea aqui, ó. Se a minha imagem radiográfica estiver assim na porção distal, eu considero que eu estou com um alinhamento distal perfeito e aí eu vou comparar a minha porção proximal. Se a crista da tíbia estiver centralizada, não tem torção. Se a cortical da crista da tíbia começar a se aproximar da cortical medial, eu começo a ter torção. 5 graus, 10 graus, 15 graus. Olha, com 20 graus, a minha cortical a cortical da crista está em cima da cortical medial da tíbia. E assim por diante. A torção interna, exatamente a mesma coisa, tá? Eu avalio a porção distal e aí eu vou comparar com as imagens radiográficas nesse estudo quantos graus eu tenho de torção. Aí eu vou saber quanto que eu tenho de deformidade torsional da tíbia. Quando a gente fala de fêmur, eu tenho duas projeções principais, radiográficas, né, principais para entender a deformidade de fêmur. E quando a gente fala de deformidade de fêmur, eu vou falar de torção interna ou torção externa. Eu vou falar também de varos e valgos. Tá? Numa projeção perfeita radiográfica, eu identifico algumas estruturas. Cabeça do fêmur, colo femoral, trocânter maior, trocânter menor, forame, nutrício, cortical externa, cortical interna, côndilo lateral, côndilo medial, cristas da tróclea, medial e lateral, tróclea. E aqui, muito importante, a fossa intercondilar. Eu preciso que essa fossa intercondilar tenha exatamente uma simetria, ela vai parecer uma lombada, ela não vai parecer um triângulo, ou ela não vai estar de forma diferente do que a gente está vendo aqui. Se ela tiver de forma assimétrica, eu sei que existe torção ou rotação de fêmur. Mas, para eu avaliar se tem torção ou rotação, eu preciso que essa projeção fique perfeita. Em contrapartida, na imagem médio-lateral, eu tenho estruturas importantes também para ser identificada: cabeça de fêmur, colo femoral, cortical, forame nutrício, côndilos. Eu preciso que esses côndilos estejam sobrepostos. Se eu tiver os côndilos sobrepostos, eu vou avaliar a cabeça do fêmur. Se eu traçar uma linha na cortical cranial e dividir essa cabeça do fêmur, eu vou ver que eu tenho 1/3 da cabeça do fêmur para fora dessa linha e eu tenho 2/3 da cabeça do fêmur dentro dessa linha, tá? Obviamente, eu preciso avaliar se o meu paciente, se o meu fêmur está na posição adequada. Eu tenho que ter o côndilo sobreposto, ok? Não consigo sobrepor o côndilo. Talvez esse paciente tenha uma deformidade que você não vai conseguir sobrepor, e aí eu sugiro que faça uma tomografia. Se eu tiver uma deformidade torsional e eu não consigo sobrepor o côndilo, eu vou ver que o que não vai estar sobreposto são as cristas trocleares. Uma vai aparecer cranial à outra, torsional. Se eu tiver uma deformidade de varos ou valgos, eu vou ter uma não sobreposição condilar nessa região. Então, torsional, não sobreposição aqui, e varos e valgos, uma não sobreposição aqui, tá? Se eu tiver os meus côndilos posicionados perfeitamente e minha cabeça do fêmur estiver fora dessa linha, na posição mais caudal, eu sei que eu tenho uma retroversão de fêmur. Se eu tenho essa cabeça do fêmur cranial a cortical cranial, eu tenho uma anteroversão de fêmur.
Isso é secundário a problemas, deformidades torsionais, ok? Essa é uma projeção radiográfica muito difícil de fazer, porque eu preciso centralizar o canal medular, a medula óssea aqui, ó, exatamente da forma que você vê nessa imagem radiográfica. Então eu vejo cabeça do fêmur, colo femoral, côndilo, fossa intercondilar. A partir dessa imagem, eu consigo calcular qual é o grau de torção que esse paciente tem, tá? Como eu faço isso? Eu vou encontrar a cabeça, o centro da cabeça do fêmur, o centro do colo femoral, vou traçar uma reta. Vou traçar uma outra reta nos côndilos femorais, onde acontecer essa intersecção de linhas, eu vou ter um ângulo alfa que eu chamei aqui. Dudley ele fez um estudo de 2006 comparando exames radiográficos, tomográficos e ossos em geral para medir alguns ângulos. Existe uma variação um pouco maior entre a parte radiográfica e a tomográfica, e entre a espécie anatômica e a tomografia não existia quase diferença significativa entre esses ângulos. A média desse ângulo, 19, 18 graus, né, de ângulo normal de um paciente rígido que não tem nenhuma deformidade. É uma referência que a gente vai usar para calcular quanto eu preciso corrigir de torção óssea. Não vamos entrar no quesito da cirurgia. Outra forma, que não é pelaquela projeção radiográfica nem tomográfica, é calcular o Y e calcular o X. Então, eu tenho uma radiografia crânio-caudal e uma radiografia médio-lateral. Eu vou encontrar o X, vou encontrar o Y, eu tenho uma conta simples de tangente de alfa igual a X sobre Y. Eu vou achar esse alfa. Ou eu vou naquele livro que eu mostrei para vocês agora e encontro o X, quantos milímetros deu meu X? Aí eu venho aqui e encontro o X. Quantos milímetros deu meu Y? Deu X. Deu um valor qualquer. Então eu vou usar aqui a intersecção das linhas e vou encontrar quantos graus de torção esse paciente tem. Meu paciente tem 50 graus de torção. Eu vou corrigir 50 graus de torção? Não, eu vou corrigir até ele chegar no índice já pré-estabelecido, que a média era o quê? 18 graus, 18, 20 graus, tá bom? Eu vou ter que descontar os 50 menos os 20, okay? Então eu vou corrigir 30, não vou corrigir 50. Isso é importante para você não causar uma outra deformidade durante a cirurgia. Essa aqui é uma imagem de um paciente que tinha luxação de patela. Eu calculei o ângulo de torção, deu 19 graus, dentro do padrão, dentro dos valores de referência. Uai, por que essa linha está aqui em cima? Ela estava aqui embaixo, eu só transpus essa linha para cima para ter uma intersecção mais perto do meu campo visual. Esse mesmo paciente, ele tinha uma deformidade de varus de 12,4 graus. Aquele artigo que eu mostrei, não, a tabela que eu mostrei anteriormente de Dudley, no artigo que ele escreveu, ele fala que até 10 graus eu não preciso corrigir o varus, mas isso é hipotético, eu vou ter que avaliar clinicamente, eu vou ter que avaliar no transoperatório meu paciente. Eu vou mostrar um exemplo mais à frente de um caso que eu operei. Nesse mesmo livro, ele apresenta um mapa ou uma forma de identificar a torção femoral. Então, quando na tíbia usamos a porção distal como referência, no fêmur a gente vai usar a porção proximal como referência. Avaliando o alinhamento de todas as estruturas, trocânter menor, trocânter maior, cabeça, colo femoral, aí eu vou ver a porção distal. Quanto menos simétrico tiver meus côndilos, maior é o índice de torção que eu vou ter. Lembra que eu falei que
A fossa intertrocantérica ela tem que ter uma lombada suave. Olha quando a gente muda, quando eu tenho uma torção grave, eu já vejo, parece que tem duas fossas. Ou, em alguns casos, eles fazem parecendo um exame de eletrocardiografia. Faz um ângulo agudo, porque não está na posição correta. Então, nesse caso, ele mostra uma torção interna, nesse caso, ele mostra uma torção externa. Essa tabela facilita a nossa vida para entender quais são as causas da luxação e para que lado vai luxar. Então, quando a gente fala de fêmur, se eu tenho varodistal ou torção externa do fêmur, eu tenho uma luxação medial. Se eu tenho um valgo distal e uma torção ou uma torção interna, eu vou ter uma luxação lateral. Falando da tíbia, se eu tenho uma rotação interna ou uma torção externa, eu vou ter uma luxação de patela medial. Quando eu falo de rotação externa ou torção interna, eu vou ter uma luxação lateral. Pensando só na patela, e aqui seria um problema relacionado somente à patela. Patela alta ou patela baixa. A patela alta predispõe a luxação medial e a patela baixa, uma luxação lateral. Como que eu fecho o diagnóstico? Primeiramente, eu fecho o diagnóstico clínico. O paciente chegou na clínica, eu vou conversar com o tutor vai explicar, meu cachorro ele anda, de vez em quando ele manca, ele dá umas esticadas na perna, daqui a pouco, ou não, e daqui a pouco ele volta a andar normal. Ou meu paciente está avançando a claudicação, ele não está melhorando nem com anti-inflamatório. Ouvi, fiz toda a anamnese, eu vou avaliar essa patela. Então, a luxação de patela ela é classificada clinicamente entre grau 1 a grau 4, tá? Não é no raio-x que classifica o grau de luxação de patela. Por quê? O raio-x é igual a foto. Se eu estiver rindo na foto, não quer dizer que eu viva rindo a vida inteira, tá? Não quer dizer que se minha patela estiver dentro da tróclea no raio-x, não quer dizer que ela não saia da tróclea. Então, é preciso ter atenção quanto a isso. Grau de luxação de patela não deveria vir no laudo radiográfico, deveria ser apenas classificado clinicamente. Grau 1. O grau 1, a patela ela vive dentro da tróclea, porém, se eu fizer uma compressão ou uma pressão digital, essa patela luxa. Não com tanta facilidade, mas ela luxa. O grau 2, eu não preciso de mão. Se eu fizer flexão ou torção interna ou externa, essa patela luxa. Grau 3, eu preciso de uma mãozinha, ela vive fora da tróclea, eu preciso de uma mãozinha para empurrar essa patela para a tróclea. Só que a partir do momento que eu paro de fazer pressão, essa patela sai novamente. O grau 4, a patela fica fora permanentemente, não tem mão que faça com que essa patela volte para o lugar. Então, eu não consigo reduzir se não for cirurgicamente. Eu não sei quantos daqui sabe como que eu sei quantos dias tem no mês, se é 30 ou 31. Se eu fechar a mão, punho fechado, todas as elevações onde tem dedo é 31. E todas as depressões onde não tem dedo é 30, exceto fevereiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto repete. Eu usei essa analogia, estou fazendo essa analogia para classificar a luxação de patela. Se eu tenho dúvida, se eu preciso de usar dedo ou não. Na luxação grau 1, eu preciso do dedo para luxar. No grau 2, eu não preciso do dedo nem para luxar nem para reduzir. No grau 3, eu preciso do dedo para reduzir porque ela fica fora. E no grau 4, eu não preciso do dedo porque não tem santo que faça com que essa patela volte para o lugar, só cirurgicamente. Pensando da forma diagnóstica por imagem, eu tenho a radiografia, então esse paciente deve ser submetido a um estudo radiográfico. Eu não coloquei todas as imagens aqui para avaliar, né, a luxação de patela, porque eu preciso entender aonde está a minha deformidade, se é fêmur ou se é tíbia. Então eu tenho que fazer
caldo cranial, o crânio caudal de tíbia, crânio caudal de fêmur, médio lateral de tíbia, médio lateral de fêmur. Sempre bilateral, tá? Eu sempre vou comparar um lado ao outro. Todas as referências que nós temos, a maioria é de Labrador, ou de Golden, ou de Rottweiler, a gente não tem referência para todas as raças, então eu tenho que comparar com contralateral. Se o outro lado é tão torto quanto, aí eu vou usar os índices de referência para corrigir meu paciente. Então, radiografias bem posicionadas, com o paciente sedado ou anestesiado de preferência. Se não for possível radiografia, eu não consigo ver, a tomografia é uma opção que eu consigo identificar com mais acurácia todas as deformidades ósseas, de torção, de rotação, de varos, de valgos, de tíbia, de fêmur, ok? Quando eu falo de tíbia, eu já comentei sobre a posição crânio-caudal ou caldo-cranial, onde a cortical interna, a cortical medial do calcâneo deve estar centralizado da tíbia, mas eu vou avaliar também na média lateral esses círculos distais, eles têm que estar simétricos. E cada círculo que aparece ali é referente a uma posição anatômica da outra projeção, da crânio-caudal ou da caldo-cranial. E aqui a gente consegue ver com mais magnitude, né, exatamente onde que passa cada linha. Na projeção médio-lateral e na projeção caldo-cranial. Eu uso muito a caldo-cranial e não a crânio-caudal. E na projeção caldo-cranial ou crânio-caudal, eu tenho que avaliar se está perfeitamente posicionado a minha tíbia distal. Outro método diagnóstico que eu uso é ultrassom articular, para avaliar a profundidade da tróclea com relação à patela. Nesse caso, a tróclea mediu 2 milímetros e minha patela tinha 4 milímetros. Ou seja, eu tenho 50% pelo menos de profundidade para acomodar minha patela. Nesse caso, eu não preciso abrir o joelho, eu não preciso fazer trocoplastia principalmente. Às vezes abrir sim, porque era uma ruptura de ligamento cruzado. E eu tenho que investigar o menisco. Porém, para a tróclea, eu não tenho necessidade de fazer trocoplastia. Se eu tiver até 40% de profundidade de tróclea presente, eu consigo encaixar essa patela sem fazer trocoplastia. Eu defendo muito a não trocoplastia, porque é um componente extremamente importante da cartilagem, uma vez lesionada por nós. Eu sei que não vai ter uma cicatrização, não vai ter uma cicatrização perfeita ou uma cartilagem hialina tipo 1, como a que a gente tem quando nasce. Eu vou ter um joelho mais artrósico. Então, eu defendo a proteção da tróclea. Né? Hoje tem, além da trocoplastia, tem o PGR, que é a prótese de tróclea, para correção. A prótese de tróclea, eu acho que precisa de alguns estudos ainda, principalmente na condromalácia da patela, já que não tem o componente patelar. Mas não é o foco da nossa aula hoje. Essa é uma paciente, a Meg, que tinha luxação de patela medial, dá para ver no raio-x, classificado como grau 2, clinicamente. Eu vi que esse paciente, aqui a gente vê que a cabeça do calcâneo ela é um pouco maior do que o corpo do calcâneo. E eu preciso usar a cabeça do calcâneo como referência. Então, a cabeça do calcâneo está na linha correta. Esse paciente tinha uma torção de aproximadamente 15 graus de tíbia. E eu optei por fazer uma técnica que chama 4Ts. Fiz todas as mensurações. Avaliei a tróclea com ultrassom. Esse daqui é o livro do Máximo Petazzoni, o qual descreve a técnica e o porquê do 4Ts e não a transposição total clássica. Esse é o dispositivo que ele fez para fazer essa transposição sem ter que fazer uma osteotomia completa da crista da tíbia. E esse dispositivo permite que eu consiga mover a crista da tíbia e fazer exame clínico de flexão e rotação para ver se a minha patela vai luxar ou não. Esse paciente eu não precisei abrir o joelho.
Faço trocoplastia? Faço quando não tem para onde correr, mas eu sempre evito. Uma dúvida que eu tenho certeza que vão ter, por que que essa linha de osteotomia ela fica inclinada e ela não é reta, né? Volto para os meus desenhinhos. Lembra que eu falei, esse paciente ele tem uma torção externa, mas a porção proximal ela fica rotacionada internamente. Quando eu faço a transposição da crista da tíbia clássica ou a 4Ts, eu faço esse movimento. Eu continuo com a porção proximal da tíbia pisando errado. Eu não corrigi a torção da tíbia. Eu só fiz com que a patela voltasse para o lugar. Por isso que a transposição até 20 graus, ela é bem aceita. Acima de 20 graus, não tem bons resultados. Em contrapartida, paciente com torção, qual que é o correto? É eu fazer uma osteotomia transversa, se for só essa causa, e corrigir a tíbia em si, porque eu volto a ter um alinhamento crânio-caudal da porção proximal com a porção distal. Aqui não. Aqui eu só corrigi a patela, mas eu não corrigi a torção que essa tíbia tinha. Por isso que o corte na 4Ts ou na transposição total, ela sai oblíqua, não sai reta. E o final da cirurgia é isso. Eu tenho apenas um implante que impede a tíbia de voltar para o lugar. E ela serve também como espaçador. É feito um cálculo para saber quanto que eu tenho que transpor e ela é usada como espaçador também da minha transposição. Esse é o pós-operatório imediato e esse é outro paciente com uma lesão de luxação de patela, com uma luxação de patela, não uma lesão, grau 2, tanto no membro esquerdo quanto no direito. Eu preparei os dois campos porque existe a possibilidade de operar os dois lados. Radiograficamente, eu via que esse paciente tinha uma varus distal de fêmur e uma rotação de aproximadamente 10 graus de tíbia. O que eu fiz primeiro? Corrigi com 4Ts, porque eu sabia que era pequena deformidade, e testei. Opa, tá luxando ainda. Aí eu fui para o fêmur corrigir o varus de fêmur. Eu sempre tento ser minimamente invasivo. E se só a transposição for suficiente, eu paro nela. Se ela não for suficiente, eu faço o fêmur também quando os dois componentes estão acometidos. Então aqui dá para ver que tem uma incisão pequena para fazer o fêmur e uma incisão pequena para fazer a tíbia. E esse paciente, 2 dias depois da cirurgia, com um bom apoio. Esse paciente também não foi feito a troqueoplastia. Bom, aprendemos como se classifica a luxação de patela, é classificada clinicamente em graus e não radiograficamente. Aprendemos como se identifica a deformidade, se é no fêmur, se é na tíbia, se são os dois que estão acometidos, quais são os métodos diagnósticos. Então a gente falou de tomografia brevemente, de radiografia e de ultrassom também para ver a profundidade de Trottler. E aí a pergunta fica para vocês. A partir desse momento, vocês entendem que a luxação de patela é uma doença ou a luxação de patela é um sinal clínico? Na minha concepção, luxação de patela, há muito tempo, ela é um sinal clínico. As troqueoplastias apenas para correção de luxação de patela, sem um prévio avaliação radiográfica ou tomográfica desse paciente, talvez demonstre uma certa imperícia da nossa parte e um desconhecimento sobre o problema que estamos tratando. A partir do momento que nós aprendemos que ela é causada por deformidades, a gente tem que entender que essa luxação de patela só vai ser corrigida a partir do momento que eu corrigir a deformidade. Aqui estão os meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida,
críticas, sugestões ou precisar dos livros, entre em contato comigo. Mais uma vez eu agradeço a comissão organizadora, o Sérgio, o Dr. Sérgio, a Cláudia, pela paciência e pelo convite. E estendo aqui um grande abraço a todos os amigos ouvintes e palestrantes. Até mais.